Depois vocês voltem para que a gente possa ministrar juntos. Convido a igreja a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Estamos na campanha que Ele cresce e Ele tem crescido, não é verdade? Ele tem crescido em nós diariamente, principalmente nesses primeiros dias do ano. Eu tenho certeza que ao final do ano vai haver muito mais de Cristo em nós. Eu tenho certeza disso. Essa campanha não é em vão, ela não é à toa. O Senhor está nos chamando para isso e que a gente atenda esse chamado. O tema da palavra de hoje é Jesus, Ele é suficiente em nós. Nós vamos trabalhar aqui a questão da suficiência de Cristo e que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 2. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Colossenses 2, 9 e 10. Podemos fazer a leitura? Amém. A palavra de Deus diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós oramos pela ministração da Tua palavra, Senhor. Pai, nós precisamos de graça. Nós precisamos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno entendimento de quem Tu és. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos revele quem o Senhor é. Nós precisamos juntos aqui, Senhor, compreender, ó Deus, entender, Pai, mais de Ti, Senhor. E não podemos fazer isso sozinho. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento. Pai, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que nesse momento o Senhor repreenda toda distração, repreenda tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Nessa hora, Pai, nós oramos para que todo pensamento, toda mente que estiver nesse lugar, seja levado cativa a Jesus Cristo, esteja presa ao Teu Espírito nessa hora, e que a Tua palavra seja revelada a nós, que conforme nós partirmos o pão aqui, os nossos olhos se abram para ver quem Tu és, e que o Senhor se revele a nós, poderosamente por intermédio da Tua palavra. É isso que nós oramos e Te agradecemos. E todos aqueles que concordam digam amém. A igreja pode se assentar? Jesus é suficiente em nós. E quando nós lemos essa palavra e lemos a carta aos Colossenses, fica muito claro uma questão logo no início e durante o decorrer de toda a carta, até mesmo no final, que existe duas realidades quando a gente fala a respeito de Jesus Cristo e quando a gente fala a respeito do nosso relacionamento, da nossa vida com Jesus Cristo. Existem duas realidades e, como já foi pregado aqui, não existe a possibilidade no reino de Deus de você ficar em um lugar de neutralidade. No reino de Deus, no reino espiritual, não existe neutralidade. Ou estamos em Cristo ou estamos fora de Cristo. Não existe a possibilidade, como a gente fala no dito popular, de ficar em cima do muro, de ficar, às vezes, em algumas questões da terra, a gente consegue ficar meio neutro, né? A gente não se manifesta nem para um lado nem para o outro, a gente fica na nossa, fica ali meio neutro, não se posiciona, fica ali, vamos se dizer, em cima do muro. Mas no reino de Deus, no reino espiritual, não existe a possibilidade de ficar em cima do muro. Não existe a possibilidade de ficar neutro. Ou estamos em Cristo, ou estamos fora de Cristo. E a palavra vai dizer que se nós estamos em Cristo, então, nova criação nós somos, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, a vida de Deus nasceu em você, a divina semente da palavra de Deus foi implantada em você, a partir daquele momento, daquele dia que você ouviu uma pregação da palavra, e ao ouvir
a pregação da palavra, você teve fé no seu coração, você acreditou em Cristo, você confessou o nome dele, a divina semente da palavra de Deus foi implantada dentro de você, e a partir desse momento, agora você vive uma nova vida. Como diz a Escritura, você agora está andando numa novidade de vida, você vive de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Agora não é mais você, como foi pregado aqui, agora é Cristo que vive em você. A vida que você vive agora, você não vive mais por você mesmo, pelos seus próprios pensamentos, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e que se sacrificou por você. Então agora, como disse o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, agora eu já estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, é Ele, como nós cantamos aqui, é Ele que vive agora em mim. E cada dia que passa eu vou perdendo mais de mim e ele vai ganhando mais dele, ele vai crescendo mais. Se nós estamos em Cristo, essa é a realidade. É uma novidade de vida, andamos de modo digno do Evangelho, os frutos do Espírito Santo começam a brotar na nossa vida e nós passamos, como diz a palavra, da morte, do império da morte, para o reino da maravilhosa luz. Nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz, estamos agora andando na luz, não mais em trevas, estamos andando em Cristo. Quando estamos em Cristo, há evidências, há frutos internamente, externamente. Quem olha para a nossa vida vê que de fato algo mudou, algo novo aconteceu, algo diferente aconteceu, porque é impossível estar em Cristo e permanecer da mesma forma, no mesmo estado, tendo o mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas, é impossível. Por estarmos em Cristo, aconteceu conosco o que diz a palavra, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, uma mudança de curso de vida. O nosso sistema de valores mudou, tudo agora passa a ser diferente, porque nós estamos vivendo em Cristo. Como eu falei no início, existe a possibilidade de você estar em Cristo ou fora de Cristo. Como nós sabemos disso? Se tudo isso que eu falei aqui não está sendo uma realidade para você, você está fora de Cristo. Ou você, estando em Cristo, ainda não entendeu o que significa estar em Cristo. E aí você está negligenciando tudo aquilo que a Escritura te fala, tudo aquilo que a palavra te ensina, não está dando crédito, não está dando atenção para tudo aquilo que Cristo fala, que agora nele você é, agora nele você vive, você está esquecendo, negligenciando e está vivendo de uma outra maneira que não é a maneira que você deveria viver. Ou estamos em Cristo ou estamos fora de Cristo. E o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra nessa noite, traz essa reflexão para mim e para você. Em qual realidade você se encontra nesse exato momento? Você está em Cristo ou você está fora de Cristo? Em qual realidade você se encontra nessa noite? Nós vamos entender no decorrer dessa palavra o que o Senhor está dizendo, e é interessante quando lemos a carta aos Colossenses, e o tema central dessa carta, ele é resumido pelo assunto que nós estamos aqui falando nessa noite, pela plena suficiência de Jesus Cristo. Quando lemos a carta, estudamos ela, vamos entender mais a fundo por que Paulo escreve o que Paulo escreveu, e o versículo que nós lemos aqui, os 2 versículos, nós vamos entender que o tema central é essa plena suficiência de Jesus Cristo em oposição às limitações e às incapacidades de qualquer outra filosofia ou crença produzida pelos seres humanos. É uma carta onde Paulo ele vai trabalhar, ele vai confrontar uma coisa que está acontecendo na igreja dos Colossenses. E nós vamos entender melhor aqui o que significa, mas é uma carta que resume a plena suficiência que Jesus Cristo tem. E uma nota que eu coloquei aqui importante a respeito, que vai nos ajudar a entender sobre o que o Senhor está falando a respeito de Jesus ser suficiente em nós e de nós trabalharmos aqui hoje a suficiência de Cristo, é que o significado de suficiente, algumas coisas que estão relacionadas, significa aquilo que basta, que já possui o que é essencial, o necessário, é o bastante, é aquilo que tem capacidade para fazer alguma coisa, é hábil. Suficiente é o que satisfaz, é a causa que satisfaz plenamente.
Suficiente é sinônimo de apto, bastante, capaz, competente, hábil, satisfatório, numeroso. Suficiente é o contrário de insuficiente, é o contrário de escasso, é o contrário de medíocre e é o contrário de incapaz. Essa definição aqui vai nos ajudar a compreender um pouco daquilo que nós estamos falando. E para a gente entender um pouco desse contexto aqui que eu falei para vocês de Colossenses, qual é o pano de fundo, por que Paulo está falando aquilo que Paulo está falando, é interessante, nós vamos ler um versículo anterior, Colossenses 2:8, que já vai nos ajudar a entender um pouco do porquê que Paulo escreve sobre essa questão de Jesus Cristo, nele habitar corporalmente toda a plenitude de Deus, dele ser suficiente. Colossenses 2:8 vai dizer assim, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Percebe? Em Cristo e não em Cristo. A outra realidade. E aqui Paulo, um versículo antes, ele vai falar assim, vocês tenham muito cuidado, irmãos, para que ninguém escravize vocês, ninguém engane vocês com vãs e enganosas filosofias. Elas têm base em tradições humanas, elas têm base em falsas religiões. Parece que é de Deus, parece que é uma coisa bacana, uma coisa boa, mas não é. E Paulo está escrevendo em defesa disso, por quê? Porque fora de Cristo nós vamos ter várias filosofias, várias tradições e falsas religiões que podem nos enganar, podem nos escravizar. E o que elas têm em comum, essas filosofias, tradições e falsas religiões, é o seguinte, ou elas vão reduzir algo de Cristo, vão tirar alguma coisa de Cristo, ou elas vão querer acrescentar alguma coisa a Cristo, ou elas vão excluir Cristo completamente. Então, o primeiro fundamento dessa palavra fala sobre a gente olhar um pouquinho com atenção para essas questões aqui de filosofias, tradições humanas e falsas religiões, porque elas têm algo em comum. Elas não falam isso explicitamente, mas escondido está uma verdade. Jesus não é suficiente. Então elas reduzem Jesus a alguma coisa, ou elas acrescentam algumas coisas a mais do que Jesus. Ou seja, Jesus não é tudo, Jesus não é suficiente, então vamos colocar uma coisa a mais. Ou, em alguns casos, excluem completamente Jesus. E nós vemos isso não só lá naquele tempo, não foi somente Paulo que teve que lidar com isso e os apóstolos, nós nos dias de hoje também estamos lidando com isso. A igreja também está tendo que lidar com essas verdades, com essas filosofias, com essas ideologias, com essas tradições com base no humanismo, com base nos homens e nessas falsas religiões. E é interessante quando a gente estuda o contexto de Colossenses, estava acontecendo uma confusão, no sentido assim, era uma igreja mista de judeus e gentios, de judeus e pessoas que não eram judeus, e dentro desse misto havia pregadores, havia mestres da palavra que estavam ensinando justamente algumas coisas nesse sentido. Eles estavam reduzindo Jesus, eles estavam dizendo que, olha, peraí, Jesus, ele não é Deus, não. Ele não é Deus homem, não. Ele não encarnou, não. Jesus, ele é por exemplo, um anjo de luz. Ele é um anjo ministrador. Havia uma crença, e eles falam, os biblistas e estudiosos vão falar que ali estava nascendo, era o embrião do gnosticismo, que foi uma doutrina que por séculos atacou a igreja. E o que essa doutrina basicamente ela falava? Jesus é um cara, ele é diferente, ele é um profeta, ele é um anjo de luz, ele ministra, ele é um cara bom, só que ele não é Deus, não. Ele não é esse Deus homem que vocês no Evangelho falam que ele é. E se Jesus não é Deus homem, se Jesus não é Deus homem, se Jesus não é Deus encarnado, acabou a nossa fé, acabou a nossa esperança, acabou tudo para a gente. Era um ataque contra a igreja que esses pregadores e esses mestres começaram a difundir, causar confusão na mente dos irmãos, causar confusão no entendimento dos irmãos. E, na verdade, esses mestres e pregadores, eles desejavam
ganhar seguidores. Eles desejavam ser sustentados pelos seus seguidores. E Paulo, com zelo apostólico, não somente Paulo, mas Pedro, João, todos os apóstolos, escrevem às igrejas, e a gente vai encontrar muitas exortações falando: irmãos, tomem cuidado com os cães, tomam cuidado com os lobos. Eles se disfarçam, eles parecem que são ovelhas, mas eles são lobos. Eles estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. O Deus deles é o ventre, é o estômago. Eles estão só interessados naquilo que vocês podem dar para eles. Eles não estão interessados na vida com Deus de vocês, e os apóstolos trabalharam muito por isso. E nós hoje, embora não seja esse ataque direto com essa doutrina, né, com essa teologia, vamos dizer assim, distorcida, nós temos várias filosofias e várias coisas que às vezes se expressam em algumas frases, em algumas questões que as pessoas falam, alguns pensamentos que tentam ser introduzidos dentro da igreja, e que aos poucos, sorrateiramente, vai tentando entrar, vai tentando ganhar espaço no meio dos cristãos, para que de alguma forma atrapalhe e impeça a obra que Deus está fazendo no meio do seu povo. Então, por exemplo, você já ouviu uma expressão dizendo assim: olha, todos os caminhos, eles levam a Deus. Olha, o importante é que você tenha a sua própria fé. Não importa baseado no que essa fé está. Você tem fé? Não quero saber se é fé em qualquer coisa. Você tem fé? Então, se você tem fé, tá bom, você está no caminho. Você já ouviu alguém dizendo assim: olha, o que importa na verdade é ser feliz, acima de tudo. Você merece ser feliz. Você tem que ser feliz. Esquece, sabe? Felicidade acima de tudo. Ou aquela justificativa e aquela resposta, né? Eu nasci assim, eu estou vivendo assim, eu vou morrer assim, a minha família é assim, os meus pais foram assim, os meus irmãos, é de família mesmo, não tem jeito. Isso daí, por trás disso, existem filosofias, tradições humanas que tentam diminuir quem Jesus é. E Deus, nessa noite, por intermédio da palavra e do Espírito Santo, está dizendo a nós: cuidado. Cuidado com as filosofias, as tradições e as falsas religiões, porque elas roubam o meu lugar na sua vida. Olha o que diz Deuteronômio 6,12. Fica atento, pois, à tua própria pessoa. Não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha o que diz em Efésios 2:2, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Colossenses 2:20, olha só o que diz: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a este sistema de valores? Sabe o que está acontecendo aqui? Esses falsos pregadores e mestres estavam dizendo assim: olha, Colossenses, além de Jesus, vocês têm que se circuncidar. Não é só suficiente crer em Jesus. Sabe o que tem que acontecer também? Vocês têm que passar por um ritual de iniciação. E aí Paulo, escrevendo para eles, fala: vocês já passaram por um ritual de iniciação, foi o batismo de vocês. No dia que vocês batizaram, vocês passaram por esse ritual. Sabe o que tinha mais lá na igreja de Colossos, o que estava perturbando eles? É que existia uma classe de mestres e pregadores, que, vamos dizer assim, era a elite, que assim, eles tinham um tipo de conhecimento secreto. Era um conhecimento especial, era assim, eles que conheciam os mistérios de Deus. E para você conhecer os mistérios de Deus, você tinha que também se sujeitar a eles. E Paulo está escrevendo contra isso, falando: ei, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Paulo vai escrever para eles e vai dizer assim: ó, o mistério de Deus que foi oculto, escondido por gerações, agora em Jesus foi revelado. Não tem nada de vocês ir para um ritual de iniciação, não tem nada de doutrina secreta, o mistério de Deus foi revelado. E Paulo está combatendo isto. Então, em Cristo, o nosso sistema de valores mudou. E não podemos nos esquecer disso, nós não somos mais escravos do diabo e nem do pecado, através das suas filosofias, tradições e tantas coisas. Amém? Guarda isso no seu coração, que é o primeiro fundamento dessa palavra.
O segundo fundamento dessa palavra está no versículo 9 que nós lemos: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E a pergunta que fazemos é: por que Jesus é suficiente em nós? E a resposta que nós encontramos é porque somente nele está a totalidade de Deus. Tudo que Deus é está em Cristo. Se eu quero conhecer quem Deus é, eu olho para Cristo, e em Cristo eu consigo ver quem Deus é. Então, por que Jesus é suficiente em nós? Porque somente nele está toda a totalidade de Deus. Olha o que diz em João 1,16. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado, porque o apóstolo João está dizendo assim, dessa plenitude, como diz aqui em Colossenses, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aí olha só o que João está dizendo. João está dizendo assim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, ou seja, diariamente, eu e você estamos recebendo de Cristo a plenitude de Deus, e isso é parcelado, é a prestação, não é à vista. Deus poderia, de repente, nos dar à vista, nós não temos estrutura para receber tudo que Deus é, então Deus parcela aquilo que Ele é, e Ele vai dando parcelado, diariamente, um pouquinho do que Ele é. E sabe o que vai acontecendo? É graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, e a cada dia Ele vai crescendo mais, e automaticamente nós vamos diminuindo. O que João está dizendo, pode aplaudir o Senhor. O que João está dizendo é, da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça, todos os dias mais graça, mais graça, mais graça, e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e nós diminuindo. João diz que nós estamos recebendo dessa plenitude que habita em Jesus. Colossenses 1,19 diz, porquanto foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 2:3 diz, esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos, alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Os mestres daquela época diziam que tinham doutrinas secretas e algumas coisas que a igreja não sabia e precisava conhecer. Só que, na verdade, Paulo fala assim, olha, vocês juntos, unidos em amor, alcancem toda essa riqueza desse pleno entendimento que já foi dado para vocês, para que vocês conheçam perfeitamente o mistério de Deus que é Cristo. Efésios 3,19 diz, e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. O mistério de Deus escondido por muitas gerações, como eu falei aqui, agora foi nos revelado em Cristo. O homem Deus que carrega em si toda a divindade e que tem compartilhado dela conosco, graciosamente, diariamente, a fim de nos preencher. O segundo fundamento dessa palavra fala sobre a plenitude de Deus e o que Deus está fazendo nessa noite, o que Deus vai fazer nessa noite até o final desse culto, é nos preencher de toda a plenitude dEle. Existe mais, e se você está sedento hoje, se você está disposto a receber mais hoje, eu já vou te dizer de antemão que existe mais, e Ele tem um preenchimento para você. Hoje Ele quer te preencher, e Ele vai fazer isso. Amém? Caminhamos aqui então, por último fundamento dessa palavra. E o último fundamento, terceiro e último, fala sobre nós sermos aperfeiçoados em Cristo, sobre o aperfeiçoamento que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo e Cristo ter toda a plenitude que Ele tem, por Cristo ser quem Ele é, o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Como eu falei, a cada dia, graça sobre graça, estamos crescendo nessa realidade. E como diz o versículo 10 que nós lemos de Colossenses 2, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados,
Ele é o cabeça de todo o poder e toda a autoridade. Ou seja, Cristo, ele é superior, ele é o que controla todas as autoridades e todos os poderes. Ele falou isso, né? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, debaixo dessa autoridade de Cristo, nós, como seu corpo, estamos sendo aperfeiçoados. E é interessante que o tema aqui é que Jesus é suficiente em nós. Não é que Jesus é suficiente em mim. Porque eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou reunido com outros. Entende isso? Jesus é suficiente em mim, eu estou buscando para mim, eu quero para mim. Não. Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho fala sobre nós. Jesus é suficiente em nós. Só existe plenitude e aperfeiçoamento no corpo, no qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Amém? Colossenses 3,11 diz: nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo. Colossenses 1, 16, 18 diz: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só o que a Escritura está dizendo. Cristo é tudo. E tudo foi feito por meio dele e para ele. Todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, nós somos chamados a crescer naquele que é o tudo de Deus, porque tudo em nossa vida agora é sobre Ele. E eu quero te dizer nessa noite, se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Se você tem Cristo, você tem. Se você não tem Cristo, você não tem. Eu convido o ministério de louvor. Eu quero ler um texto com vocês aqui. É um texto que fala sobre as glórias de Cristo. Eu poderia citar, para cada expressão aqui, eu poderia citar o versículo, a passagem que fala aqui. Mas ficaria muito longo, muito comprido, então eu só vou ler esse texto. Você vai ver aqui, você vai compreender a suficiência de Cristo. Eu não sei qual que é a sua necessidade, eu sei quais são as minhas, eu não sei a sua, mas eu sei que a sua necessidade vai se encaixar em alguma coisa que eu vou te falar aqui agora, que eu vou ler aqui. Eu poderia citar os versículos, como eu falei, mas não vou citar. Para cada expressão tem um versículo que comprova que ele é isso e que ele é suficiente. E eu gostaria que você prestasse muita atenção e ouvisse essas palavras aqui, porque ela é sobre esse Jesus que é suficiente em nós. Amém? Um dos princípios mais importantes da Bíblia é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões de vida e santidade. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem.
Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas. Maior que Satanás, mais forte que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho vivo e verdadeiro, Ele é a força de Israel, Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o campeão, Ele é o escolhido, Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é o servo justo, Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, Ele é a luz, Ele é o Filho do homem, Ele é a videira, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor. Tem mais, Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático, Ele é a nossa justiça, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele é o supremo pastor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador. Ele é Messias, Ele é o grande eu sou. Glorifica o nome dEle. Se coloque de pé na presença de Deus. Ele é suficiente, Ele é